Olá, eu sou Jamile Botelho e nós somos do The Best Podcast, onde os melhores se encontram. Sim. Juliano, como é que você tá hoje? Eu tô maravilhoso, Jamile. E você, como é que você tá? Eu tô maravilhosa. Amém. Agora conta pra gente essa história do maravilhoso Juliano. Isso é muito legal, porque eu tenho vários fornecedores, vários amigos que eles me chamam de maravilhoso. E é maravilhoso. Eu peguei isso pra mim agora, depois lá da Acenol. E isso começou porque numa ligação um dia com um cliente, eu tava naquele dia assim incrível. E eu falei, Juliano, você tá bem? Eu falei, bem? Hoje eu tô maravilhoso. Rapaz, o cara travou. Aí ele, você tá o quê? Eu falei, maravilhoso. Aí ele, cara, eu quero ficar conversando o dia todo com você a partir de agora. Rapaz, mudou meu dia aqui. A energia da pessoa muda, né? E aí eu comecei a brincar com isso. E o pessoal falou, cara, Juliano tá maravilhoso. E eu realmente acordo maravilhoso, cara. Não, a gente foi fazer o evento da Acenor, né? A gente foi cobrir o evento da Acenor. E eu fui entrevistar o Juliano. E aí eu falei, Juliano, vem que você tá maravilhoso. Aí ele, você sabe a história do maravilhoso? Eu falei, não, aí me conta, né? Aí ele me contou a história. E isso tinha que vir, gente, pro podcast. Juliano, vamos começar então o nosso podcast, né? Isso aí. E primeiro te agradecendo por você finalmente... Eu que agradeço. Ter essa agenda pra gente, trazer. Você acho que foi um dos meus. Você foi o meu segundo convidado. Foi. E a gente começou a gravar em outubro. Nós estamos em março. Hoje. Você, chegou em caraca. março, hoje, 9 horas da noite. 9 horas da noite eu tive que esperar você, porque senão você nem vinha. Eu falei, não, eu espero até meia-noite. Deu certo. Mas hoje você não escapa, não, de vir no The Best Podcast. Hoje foi um dia maravilhoso, inclusive. Foi um dia maravilhoso, foi um dia né? que eu comecei 4 da manhã. E tô aí na pegada. Que Daqui a pouco legal, a gente vai pra né? São Paulo ainda. É mesmo? Eu vou chegar em casa, vou arrumar minhas malas e pretendo não esquecer nada. E pretende não esquecer nada, se Mas Deus vou quiser, esquecer né? alguma coisa com certeza. Aí o Juliano traz a Renata, que é maravilhosa, que trabalha lá na parte de marketing Ela é deles fera, também. Maravilhosa. E o Juliano trouxe pra gente, ó, presentes. Porque a gente aqui do The Best, nós acabamos de fazer a gravação aqui do Griri Sushi, ganhamos, né? O só salmão maravilhoso. Que eu não... Vou confessar aqui, não confessei antes, mas eu vou confessar aqui, eu não comia comida japonesa. Certo. E o Arthur e a namorada dele, a Ana, vieram e trouxeram. E a gente aqui brincando depois da gravação, eu falei, não, gente, eu não vou comer. Eles, não, experimenta. Eu me apaixonei. Mas foi fácil porque ele tem o melhor sushi Ai, São Mateus. Olha, Arthur, puxou sardinha para você. Puxou. A minha esposa, ela é muito crítica com comida, com alimentação, e ela fala, cara, o sushi de Arthur é o melhor. Semana passada a gente foi lá na sede nova deles, que ficou linda. Linda, não é ficou isso? bem bacana. Mas eu tenho uma crítica para fazer para sua esposa. Eu tenho uma crítica muito séria para fazer para a esposa do Juliano. Ouve, gata. Ela fez um acordo com Deus para vir com o cabelo perfeito. Porque a gente vai pro salão pagar. Você viu a cor do cabelo da esposa dele? Não, rapaz, a gente vai pro salão, paga milhões e não consegue ficar daquele jeito. Aí ela chega lá com Deus, faz aquela treta e ela vem com aquele cabelo lindo, ela perfeito. Ela é linda, sua esposa, gente. Que legal, que cabelo lindo, que rosto lindo. Eu vi sua esposa uma vez só, que foi né? quando a gente recebeu o prêmio lá da prefeitura, né? A gente recebeu. Sim. E eu vi a sua esposa lá, eu vi o vídeo dela depois. E eu falei, gente, já tô com inveja desse cabelo. Inveja branca, tá, amiga? Já tô com raiva porque eu vou lá no salão, pago pra ficar. E ela já fez esse acordo, essa treta com Deus lá e vê com aquele cabelo lindo, maravilhoso. Cara, maravilhoso. Ela é uma pessoa linda e muito abençoada. Como é que é o nome dela? Emanuele. Um beijo pra você. Desculpa a brincadeira, mas o seu cabelo realmente é maravilhoso. Ela é. Viu? Sensacional. Essa semana eu tava na canoa, uma amiga lá falou assim, rapaz, sua esposa posta uma foto, parece uma deusa celta. É um isso. trem sem... Gente, mas é verdade mesmo. Bonita. A gente gasta dinheiro pra ficar assim e ela veio lá ela certinha acordada lá. Cara, eu tenho uma família muito incrível e maravilhosa, tá, cara? Assim, ela como pessoa também, a gente se entendeu, que muitos casais não conseguem fazer, né? A gente se entendeu de uma forma muito genuína. A conexão foi muito genuína, né? O respeito, conexão. Eu acho que o principal, cara, dos casais que muita gente não consegue fazer são acordos. E a gente, depois de ter passado muito tempo junto, a gente teve clareza nisso e a gente começou a fazer acordos. Mas quando eu falo conexão, Juliano, eu falo que é isso. A conexão, ela é em tudo. Ela é no cozinhar, ela é no dormir, ela é no falar, ela é no acordo, ela é respeito, transparência. No respeito, é isso aí. Isso que é a conexão. Quando as pessoas se conectam,
elas se unem em pensamentos, em sentimentos, em decisões, em direções. Total. Não é isso? E é isso mesmo. É isso Parabéns. aí. Família é bênção, cara. Família é maravilhosa. Família é bênção. Quem dá conta de ter uma família incrível, não tem como não ser feliz. Não tem como, né? Juliano, quem é Juliano Coradini, da Five e da Vivi? Vou botar de uma de um lado, outra do outro, que a gente é desse, que a gente ganhou presente de chocolate. Gente, deixa eu mostrar pra vocês. Que a gente adora ganhar presente. Né, Midi? O Midi já tirou o telefone. Ai, desculpa, gente. A gente adora ganhar presente, porque a gente fica tão emocionado que a gente esquece o microfone. A gente adora ganhar presente, então eu vou deixar viradinho aqui, tá? Uma da Five, que eu tô com a minha blusinha mais ou menos aqui. Isso aí. Cara, quem é Juliano Coradini? Quem é Juliano? Eu sou filho do criador, eu sou surfista, sou casado com o Manu, pai do Enzo, e eu amo servir as pessoas. Eu amo ajudar de forma genuína, mesmo sem que elas possam me retribuir, né? A gente hoje na nossa empresa, a gente transforma ideias em lares incríveis, e para quem quer investir e ganhar dinheiro, a gente multiplica a grana dessas pessoas. Juliano, eu vou te confessar uma coisa. Confesso. Quando eu vi aquela placa Five, eu falava assim, gente, só rico bota a placa Five na negócio, né? Obra. Não é isso. A gente tem bastante arquitetos bons, construtores bons, pessoas excelentes, profissionais excelentes, né? Mas, assim, eu vejo que a dedicação, o amor, o cuidado, né? Quando eu vi aqui a estrutura que você trouxe para a nossa gravação, que eu falei assim, gente, vou perguntar a Renata quando que a gente pode começar. Isso é tão cuidadoso, isso é tão... como eu vou te dizer? Isso te traz uma credibilidade tão grande, que é muito legal ver a placa de vocês. Que a gente, né, cada esquina tem uma placa Five, graças a Deus, porque Deus é maravilhoso. Amém. E me fala, continua do Juliano Five. Bacana. Quem é o Juliano Coradini? Cara, assim... Eu vou te atropelar direto, porque eu não vou aguentar. Não tem problema não. Eu sou uma pessoa muito simples, né? Por mais que hoje a gente entrou no mundo do alto padrão, a gente faz obras e projetos, não só aqui, mas tem em vários estados, a gente tem em Portugal, clientes também, só que eu sou uma pessoa muito simples. Eu cresci a minha vida toda surfando com uma bermuda e uma prancha debaixo do braço. Tanto que no início do escritório, meu sócio, ele era revoltado comigo. Você chegava lá de bermuda e eu era muito largado, o meu jeito de conversar, e ele ficava possesso, louco. Então, algumas coisas eu fui ajustando, mas final de semana, cara, você quer me encontrar, você vai lá na praia, vai estar eu e meu garoto lá surfando, minha esposa na beira da praia. Então, assim, eu sou uma pessoa muito simples. Você é filho de São Mateus mesmo? Sou de São Você Mateus. É de fora? A minha família, ela é de São Mateus. É de São Mateus. Né? Coradini. A Quinquim também, a Quinquim dos quilômetros. Né? E somos aqui de São Mateus. E você tem irmãos? Cara, eu tenho um irmão, dono da Didico Burger, lá em Guriri. Inclusive, eu vi melhor lanchonete que tem, São Mateus, disparado. De hambúrguer. Porque a crítica da minha esposa não comia lanche de jeito nenhum. Você falou com a sua esposa, tipo Ana Maria Braga, né? Ela quase tem isso, ela só não faz e passa debaixo da mesa. Só não, né? Quase que eu fiz agora com o sushi aqui, que eu quase, mas eu fiz Gostou, né? Eu fiz, gente. Eu fiz. E aí, cara, quando meu irmão montou a lanchonete, passou por todas as dificuldades que os empreendedores passam. E ele montou, né, fez uns cursos e começou a fazer os lanches gourmet dele. E minha esposa comeu aquele lanche e falou assim, cara, esse lanche é maravilhoso, é muito bom. Juliano, o lanche, então, maravilhoso. E você realmente é uma pessoa que faz realmente o bem. Você já fez propaganda pro Guriri Sushi, já tá fazendo propaganda pro seu irmão, pro Adriano. E faz pra mim, pra Vitrix aqui, pro The Best. Cara, inclusive a Vitrix é a melhor empresa de vitrificação, limpeza e pintura de carro que eu já vi em todo o Espírito Santo. Todos o Espírito Santo. Você não vai encontrar nenhum trabalho melhor do que o dele. Vocês podem vir aqui, que aqui é incrível. Vai lá. Isso aí, esse é o meu chamou. Jabá já ganhou. Jabá. E o The Best é o melhor podcast que a gente tem aqui na nossa região também. Amém. Você tá gostando? Tô olhando todos, vejo todos. Nossa, eu tô feliz. No dia que você me chamou, demais. eu falei assim, vou acompanhando que na hora que eu conseguir ir, estamos aqui. Juliano, me conta como foi a ideia da Five. Como surgiu? Cara, a Five não foi uma ideia, na verdade, né? A minha história ela começa assim. Eu comecei a trabalhar novo na área. Eu comecei com 14 anos quando eu entrei numa empresa chamada Georgia Engenharia, que tinha aqui na época. Eu lembro. Eu trabalhei lá como menor aprendiz por 2 anos. Quando eu tinha 16, eu estava terminando o ensino médio e não tinha nada para fazer. Então eu ia fazer o quê? Surfar e jogar futebol.
Fiquei uns 6 meses surfando, jogando futebol. Sua mãe adorava, né? Foi quando minha mãe e meu pai quase me matavam, na verdade. Quando eles quase te mataram, você resolveu estudar. E aí, na verdade, assim, eu não queria estudar não, tá? Eu sempre tive muita facilidade de aprender, e tenho isso até hoje. Teve uma prova, né, Bolsa Sedu, que foi no CEDTEC, inclusive, que quem passasse ganhava um curso técnico com material grátis. E aí, minha mãe falou assim, vai ter essa prova, você vai fazer. Fui fazer a inscrição. No dia da inscrição... Edificações. Só que no dia da inscrição, o que aconteceu? Eu fui fazer a inscrição, a galera do ensino médio estava toda lá. Aí eu comecei a conversar com o pessoal, falei assim, cara, você vai fazer o quê? Mecânica, outra eletrotécnica, mecânica, eletrotécnica. Aí o espertão aqui, eu falei assim, opa, ninguém vai fazer esse outro aqui. Eu nem sabia o que era, pô. Já tinha trabalhado na área, mas... Nem sabia. Eu falei, vou fazer isso aqui, ninguém vai fazer, eu vou passar. É a mão de Deus, né? Cara, passei em 18º, na época. Eu entrei no curso técnico na segunda-feira, na quarta-feira eu consegui o estágio. Caramba, Juliano! Minha prima era amiga do arquiteto na época. Ah, tinha que ter amizade no meio. Ajudou com certeza, né? Manda um beijo pra ela. Um beijo, Yara. Te amo. E aí o que aconteceu? E aí eu fiquei nesse escritório de arquitetura por 6 anos. Né? Então eu fiz o curso técnico. Quando eu terminei o curso técnico, para você ter ideia, assim, eu sou muito acelerado com as coisas. Não, ninguém percebe. Lá no escritório, os meninos já entram no meu ritmo e eu tento me segurar. Quando eu terminei o curso técnico, estava fazendo a colação de grau, já estava fazendo engenharia. Um na cola do outro. Eu nem tinha feito colação de grau, já fui fazendo aquela coisa toda. E aí fiquei nesse escritório por 6 anos e pouco. Teve um momento que ele quebrou financeiramente, essa pessoa, hoje está bem, graças a Deus. Quebrou financeiramente, chegou no dia e falou, gente, estou quebrado, quebrei em outra empresa que eu tenho, vou ter que fechar o escritório, vou conversar com o advogado, foi aquela confusão toda. E eu, na boa... Morava com minha mãe, não tinha um pinto para dar água, tinha carro, aquela coisa toda. Vira 4 para mim. Vamos montar uma empresa? Eu falei, bora, tô fazendo nada. Cara, e aí a gente... Qual é o nome do seu sócio? Hoje, meu sócio atual é o Wellington. Mas na época, o Five surge porque eram 5 sócios. Né? Eram 4, comigo 5. Juntou essa turma e a gente montou a Five. Que legal, com aproximadamente ali... A gente começou a pegar projeto, pegar obra. Foi quando, né, a gente foi processado. A gente começou a se destacar. Eu adoro isso. Conta babado. Conta babado, vai, gente. A gente começou a se destacar. Fazendo o quê? Projeto, fazendo obra. Isso em que ano? Que aí a gente já conta logo os nomes. Sou horrível em data, mas assim, a gente abriu a Five em 2014, 2017, aproximadamente. O pessoal começou a pegar no pé. 2017 aproximadamente, a gente... recebeu uma notificação de que a gente estava com um trabalho legal, aquela coisa toda, e eu já me tremi todo. Gente, eu nunca fui na frente de juiz, o que eu estou fazendo de errado? E eu li... tipo Blitz, né? Tipo Blitz. A gente não tem nada, a gente mas sabe... Mas parou, lascou. A alma já subiu pro céu. E aí, cara, a gente foi lá na frente do juiz, porque a minha formação... foi de engenharia civil, porque aqui na cidade não tinha arquitetura. Só que a minha vida toda, desde os 17 anos, eu só trabalhei em escritório de arquitetura, aí eu fiz design de interiores. E aí, a gente, por não ter experiência no ramo empresarial, a gente colocou o nome da nossa empresa, Five Arquitetura e Engenharia. Porque a nossa proposta era, de fato, fazer os projetos de arquitetura, de engenharia e construção. Porque você já tinha experiência profissional nisso. Eu não sabia que eu não podia usar o nome arquitetura. E aí, cara, aconteceu o quê? A gente foi na frente do juiz. Chegou lá na frente do juiz e o juiz falou assim, cara, o que está acontecendo aqui? E eu fui todo preparado, cara. Fiquei 2 semanas pesquisando, vendo minhas atribuições técnicas de engenheiro, aquela coisa toda. Vou ficar 5 horas na frente desse juiz, foi lá... Assim, eu fui tremendo na frente do cara. Chegou lá, aí resume aí. Expliquei a história, falei da nossa empresa, que era, que a gente usava arquitetura, só que a gente ia tirar, tanto que hoje é Five Projetos. Five Projetos. Five Projetos pode. E aí esse cara pegou um monte de folha, foto do nosso site, de Instagram que a gente tinha acabado de fazer, aquela coisa toda. Ele virou e falou assim, mas também uns projetos bonitos desse, até eu contrato vocês. Mentira! E aí eu fiquei quieto. Ele falou assim, gente, vamos fazer o seguinte, isso aqui é denúncia, gente enchendo o saco de vocês... Eu vou colocar uma multa, passa por isso mesmo. Vou colocar uma multa X aqui, vocês pagam, vocês vão embora, pode ser? Eu falei, pode. Durou 4, 5 minutos a audiência. Esse juiz... Você virou fã do juiz, né? Rapaz, eu amo ele. Nem lembro o nome dele, mas é um sábio, né? Entendeu o que era. Nesse momento, a gente estava fazendo muitos projetos, a gente estava construindo. E vocês ainda eram em 5? Em 5. Tá. Logo após isso, a gente começou a não ter fluxo de caixa, né?
E É porque vocês começam a construção, né? Construção, projetos. Só que o que acontecia? A gente não dava conta de ter lucro real na obra. Tinha muito dinheiro no caixa, só que a gestão financeira, a gestão do negócio, ela não existia. Porque a gente monta um negócio achando, sei fazer projeto, sei fazer tal coisa, vou tocar, vou ganhar dinheiro. O administrativo mesmo, financeiro, você não sabe. Que é o coração da empresa. E aí, com isso, cara, depois de 3 anos aproximadamente que a gente tinha fundado a Five, eu arrepiei no dia que eu não aguentava mais. E aí eu virei e falei assim, gente, eu vou sair do escritório. Eu vou levar o meu computador que eu comprei com minha grana, vocês ficam com tudo, com móveis. Eu não aguentava entrar mais no escritório. Né? Para você ter ideia, o escritório a gente montou, quando a gente montou, a gente pegou R$800 que eu tinha em casa, a gente alugou o ponto, e desses R$800 a gente comprou uma mesa nos móveis usados, era topa tudo, tinha do lado do escritório. Eu fui lá no cara e falei assim, cara, me vende essa mesa. Aí ele falou assim, venda R$300, uma mesa de área de churrasco com as cadeiras de madeira. Aí eu falei assim, cara, mas eu só posso pagar daqui a 30 dias. Não vendo fiado, não. Eu falei assim, homem, eu tô aqui do lado, aqui, ó, nessa porta. Se eu não te pagar, você vai lá e pega a mesa. Aí o cara falou, porra, vamos lá que eu vou te ajudar a carregar. Foi a primeira mesa. Meu tio, dono de gráfica, deu 10 mil panfletos, 5 mil cartões. Rock Quinquim, maravilhoso mesmo, tá? Ele deu pra gente esses cartões. Incrível. E aí a gente foi nas cidades, a gente distribuía, cara, em Pinheiros, Nova Venécia. Acontecia a casa, a gente estava distribuindo. Pô, como é que eu faço para falar com esse pessoal? Eu falei, eu e meu sócio, aquela coisa toda. E aí, no que a gente foi tendo escala, começando a trabalhar, a gente, em paralelo, começou a ter prejuízo financeiro. Só que a gestão era tão ruim. Gente, pelo amor de Deus, você que tem sua empresa, investe. Era essa aqui, né? Gente, pelo amor de Deus, você que tem sua empresa, investe em gestão financeira, gestão empresarial. Isso é o coração da empresa. Quanto melhor e afiado for seus indicadores, melhor vai ser o seu resultado. Não adianta trabalhar igual doido se você não tiver os indicadores, não tiver resultado, que você não vai ganhar dinheiro. Isso foi o que eu aprendi com uma baita de uma dívida. Com uma baita de uma dívida, adorei. Então, para você ter ideia, a gestão Jamile era tão... ela não existia. A gente tinha uma planilha que de janeiro a dezembro tinha água, R$50, não sei o quê. E o que aconteceu? A gente começou a ter problema, e cheguei nesse momento que eu falei assim, gente, não tem condições, eu estou trabalhando de tal hora, de tal hora. Você deu logo uma síndrome de burnout? Não tem dinheiro, não tem nada, em casa tá ruim, não aguento, vou sair do escritório. Aí o sócio falou assim, não, você não pode sair, se você sair a Five quebra. Aí eu já arrepiei, falei um monte de merda lá na hora. E aí, conversa vai, conversa vem, vão levantar as dívidas então, porque eu vou sair. R$100 mil de dívida. Aí eu falei, meu Deus do céu, R$100 mil é muito dinheiro. Pra você não é nada, né? Mas 100 mil naquela época... 100 mil é dinheiro, sim. Mas o que acontece? Muito dinheiro, R$100 mil. Mas isso em 17 para 18. Tinha 2 opções. Ou encerrava a Five, pegava 100 mil e dividia por 5. Ou conversei com o meu sócio atual hoje, o Hélio. Falei assim, Hélio, a gente tem a opção de tocar junto. Confio em você como pessoa. Um cara assim, extremamente de caráter. Ele é meu irmão. Né? A gente toca tudo junto. E ele falou assim, cara, eu topo. E aí que veio a surpresa. Eles saíram, alguns não gostaram, bateram o pé. Eu falei assim, então termina a Five, pronto. Quando a gente começou a organizar o escritório, o pessoal começou a ligar pra gente. Pô, Gil, tudo bem? Tô sabendo que tá desvinculando a Five. Tá sim, pô. Cara, não esquece da gente não. Tem R$50 mil aqui no material de construção que vocês foram pegando material e ninguém pagou. Aí eu, como assim? Chegou a dar um arrepio aqui nas costas agora, de tão marcante que é isso. Aí na época tem as notas aqui, eu vou te levar. Então traz 150 mil. Eu lá no contador, nunca tinha sido pago o imposto. Outro fornecedor, e ligando. Jamile, entre contabilidade, fornecedores e já o que a gente sabia de mão de obra que estava devendo, R$500 mil. Que só para você ter ideia do que era R$500 mil na época na construção civil, meu sogro tem uma casa hoje, na época ele construiu com R$497 mil. Hoje a casa vale uns R$2 milhões, em proporção. Em proporção, olha isso. E aí, cara, cada ligação que eu recebia me dava crise de ansiedade, crise de pânico, de eu ter que ir correndo pro banheiro passando mal. Que isso? E aí, nessa situação, rapaz, foi machucando. E aí é onde eu falo que Deus, ele age nas nossas vidas. Né? Foram 2 situações. Uma primeira,
Eu até me emociono, né, contando isso. Ah, É muito forte. Eu acho É muito isso forte, muito porque foi legal. muito doída essa história. A primeira foi... Toma uma água. Beber uma água, né? É forte, bom. tá? É bom. Como que Deus age? Deus coloca as pessoas na nossa vida. Por isso que eu falo que eu gosto de servir os outros. De alguma forma, Deus usa a gente para ajudar as pessoas que estão perto da gente. A gente não tem um conhecimento na clareza, porque a gente acha que Deus vai agir de uma forma sobrenatural e uau! E as pessoas ficam esperando isso, só que Deus não age dessa forma. Ele usa a gente para as pessoas e vice-versa. Nesse meio tempo que ligação, eu lembro que eu tinha R$1,27 na conta da empresa. Devendo R$500 mil, a gente precisava terminar 3 obras. E o momento mais difícil foi quando a Liane da Limacom me chamou. Ju, faz favor aqui. Vim aqui na empresa. Fui lá, bati papo. Tô sabendo que você tá saindo da Five. Falei, ai, Jesus, mais uma que vai me cobrar. Na hora eu pensei, puta que pariu. Eu falei assim, ó, Ju, tô sabendo que você tá saindo da Five. Ela falou assim, rapaz, a fofoca já tá correndo. Aí ela falou assim, e eu quero te fazer uma proposta de emprego. Jamile, eu juro pra você que em decisão, esse foi o momento mais difícil da minha vida. Por quê? Naquele dia, Manoel tinha reclamado comigo que a gente não tinha nada na geladeira. Caramba. E eu com 1,27 na conta da empresa, a conta do pessoal zerada, nem limite tinha, pra você ter ideia. E uma CLT te chamando. E aí ela falou assim, Ju, a gente tem aqui, eu tô sem gerente, você entra como vendedor, você tem perfil, confio em você, você já trabalha com a gente, vai ser um sonho ter você aqui na Limacol e você pode se tornar nosso vendedor, te pagar R$4 mil e não sei quanto, mas isso, comissão, não sei quanto. Eu travei na hora, eu falei assim, meu Deus, Aline. Eu conto para Emanuele ou não? Eu fiquei 30 dias para contar para Emanuele. Louco em casa, e minha cabeça, pá. Eu não tive coragem de contar para ela, porque se eu contasse, na hora ela falava assim, ele pega, claro. Aceita. Sem nada na geladeira. E nessa mesma semana eu tinha acabado de conversar com ele. Falei assim, Wellington, vamos segurar essa peteca, nós dois. Então isso é lealdade. E aí, cara, eu falei assim, Aliane, eu agradeço, cara, do fundo do meu coração, você não tem ideia. Te agradeço muito, mas eu não vou aceitar. Mas não fecha as portas não, qualquer coisa eu te ligo. Sei lá, né? Vai que, né? Porventura, um outro cliente meu me ligou e falou, cara, a gente tá com a expansão da empresa aqui, eu tô sabendo que você tá saindo da Five, quer vir com a gente? Aí eu falei assim, cara, velho. Que isso? Que coisa maravilhosa. E aí eu comecei a olhar para mim depois desses momentos. Falei assim, cara, será que eu entrego esse resultado que as pessoas estão vendo que eu não enxergo em mim? E aí, no que acontece isso, uma reunião depois, eu chego para a Aliane e falo assim, Aliane, tô quebrado, velho. Eu tô precisando terminar as obras. Eu preciso comprar um revestimento, eu não tenho dinheiro. Você me vende para eu te pagar depois? Ela virou para mim assim, Juliano, você vai me pagar? Eu falei, prometo. Você não vai me abandonar? Eu falei, não vou. Vai lá e pega o material que você quiser. Faz a obra e quando você puder, você me paga. Então, assim, tem muitas pessoas, clientes meus, alguns amigos, falam assim, pô, sua parceria com ele Limacol é não sei o quê. Mas as pessoas não conhecem a história. Não sabe. Entendeu? Às vezes, eu estava falando essa semana com o pessoal aqui do Tonete, que a gente, às vezes a pessoa te vê num carro legal, mas não sabe que quando você era criança, você passou dificuldade, Sim. Que você sofreu muito para chegar onde você está, que você teve que passar por tanta experiência que te deu crises mesmo, né? Sim. De ansiedade, Sim, de tristeza, de tudo, para você chegar ali. E as parcerias são nada mais nada menos, o Juliano, de que você é capaz de soltar a mão do seu parceiro. Entendeu? Sim. Então, isso é confiança, isso é lealdade, isso é parceria. Então, lealdade. Ela não soltou a sua mão. Exatamente. E da mesma forma, hoje, o que eu posso ajudar eles, eu ajudo. Tanto em pontuar possíveis problemas ou perspectiva, em de fato levar cliente, mas não leva o cliente só por conta disso, é porque eles têm um bom atendimento, porque eles vendem, porque eles resolvem. Eles têm um material, eles têm produtos maravilhosos, exatamente, né? Acabamentos maravilhosos. Então, assim, eu tenho esse perfil. Ser leal até o fim. Você tá brigando, pica Ser porrada e fiel, depois né? resolve. É. Você tá entendendo? E depois resolve. Então, assim, nesse momento difícil, houveram algumas pessoas que ajudaram, e eu falo que entra Deus.
né? Uma confiança pessoal, mas Deus sopra no ouvido, cara, ajuda, faz tal coisa. Porque a maioria eles fecham as portas. Né? As pessoas viram as costas realmente, né? E é muito normal, né? Então, assim, a nossa história, nesse momento aí, a gente... Aí você pegou essa parceria de expansão da empresa? Não. Você terminou suas obras a gente terminou com o material obras, que ela te cedeu. Ela cedeu material para 2 obras e a gente foi garimpando muito devagar. A gente recebia medição, foi terminando, foi entregando as obras e nisso a gente foi fazendo projeto porque tinha pessoas trabalhando com a gente também naquele momento. E o psicológico muito abalado, em casa também, isso impacta no casamento, impacta na família, impacta em tudo. Filho pequeno, né? E aí, assim, a gente demorou 2 anos e um pouco para poder pagar essa dívida. Rápido foi até, né? Porque, para te falar a verdade, $500 mil hoje... É um dinheiro. É um dinheiro considerável. Mas, assim, isso é Deus, cara, que entra na nossa vida e age de alguma forma, né? Porque, assim, por que eu falo muito disso? Eu lembro que, nesse momento especificamente, a gente tinha uma oração, tinha a imagem de Jesus de um lado e tinha a oração do outro. E todo dia eu e minha esposa, Deus tira a gente disso e tal, aquela coisa toda. Quando as coisas melhoraram, eu relaxei. Até que ano passado eu vi um vídeo de alguém falando assim, é na bonança que vem a prova. E eu falei, caramba, cara, agora que as coisas estão bem, eu esqueci daquela oração. Eu não oração. ajoelho mais, eu não faço tal coisa. E eu mudei. E é até engraçado com relação a isso, porque tem alguns amigos meus que eles viraram para mim tem umas 2 semanas e falaram assim, cara, você é de qual igreja? Você tá na Batista? Aí eu falei assim, não tô em nenhuma igreja, cara. Eu não vou em nenhuma igreja. Eu sou aquele católico que não vai, não tem? É isso aí. Eu vejo as suas postagens e eu vejo muito isso mesmo. Eu vejo essa conexão direta. Porque a gente tem... As pessoas, elas têm mania de que ter a conexão que tem que ser horizontal, né? Você tem que ter... Eu tenho que ter você, tem que ter Midian, tem que ter Renato. Sim. Não, eu tenho que ter Deus. Deus direto. Essa conexão aqui que eu tenho que ter. Direto. Né? Isso aí. E as pessoas às vezes esquecem disso. Exatamente. E quando isso acontece, você fica num contato tão direto e tão gostoso. As experiências que Deus faz a gente passar, né? É forte, né? Aí ficou você, o Wellington e o tempo pagamos andando. A dívida. E assim, na verdade, pra gente ir pagar a dívida, Deus agiu de novo. Eu lembro que eu fui atender um cliente no laboratório aqui em São Mateus. Eu cheguei lá, o cliente ele queria fazer uma expansão, reforma, aquela coisa toda. E tinha um cara com ele na sala. Eu falei assim, pô, quem é esse cara? Que ele não é o sócio? Será que ele vai opinar? E pensando. E conversa vai, conversa bem. Esse cara era consultor estratégico e financeiro desse laboratório. E a gente sentado, o Wallace Negre, esse cara é incrível, incrível. Esse cara organizou a nossa vida. Ele veio devagarzinho, pontinho por pontinho, explicando da gestão, explicando cada passo. E ele que fez a gente se resolver nesses 2 anos. Sem ele também não teria feito nada. E aí, nunca eu estava lá, a gente vira batendo um papo e tudo mais. E ele falou assim, pô, cara, sabe que eu estou precisando de um projeto? Aí eu falei assim, pô, cara, sabe que eu estou precisando do seu serviço? Ele, então tá fechado. Eu fiz o serviço para ele fez para mim, ele não cobrou R$1. 1 ano e pouco ele de acompanhamento, 15 dias ele ia lá, quanto que tem na conta hoje, quanto que não sei o quê, a gente tem que fazer tal passo, a gente tem que fazer um organograma, a gente tem que fazer um processo, a gente tem que fazer não sei o quê. Então a gente foi começando a ter clareza empresarial só naquele momento. E aí foi onde a gente começou a ir mapeando, pagando as contas, organizando. No dia que meu sócio falou que a gente pagou a última conta, a gente quase estourou um champanhe no escritório. Tinha que ter estourado uns 3 Xandão lá. Tinha foguete. Igual na Fórmula 1, né? É isso aí. Tinha que ter estourado, porque foi um marco. Que legal. Então, assim, a gente foi caminhando, né, com Deus no coração, muita com honestidade, fé, com parcerias. Cara, eu falo o seguinte, hoje no mundo dos negócios, em qualquer local, se você é verdadeiro e transparente, tudo se resolve, cara. Tudo se resolve. Porque, por exemplo, eu não vou falar que a gente é perfeito. Existem falhas, obviamente. Mas quando você vira para o cliente e fala assim, cara, a falha aconteceu em tal situação, a solução é essa, o erro foi aqui, vambora. O cara não se preocupa que você está com conversinha fiada. Lá no escritório a gente não tem isso. A equipe inteira. Juliano, aconteceu tal coisa. Eu falo, vamos resolver de tal jeito. Bola para frente, resolve. Resolveu? Tá bom. O que a gente faz no escritório quando dá um erro, eu paro o escritório inteiro, todinho. Pessoal, todo mundo aqui, atenção, por favor. Aconteceu isso, desse jeito, com tal cliente, por conta disso, a forma de fazer essa, a solução é essa. Todo mundo entendeu o que aconteceu?
entendemos? Entendemos bate-papo. Para quê? Para que aquilo não aconteça com outra pessoa, com outro cliente. E outra coisa, não Então, existe você um vai erro, evoluindo. não existe um erro individual. Um gestor de verdade, ele sabe que o erro é nosso, né? A empresa tem que Jamile, resolver aquilo. Já aconteceu o caso da cliente, sei lá, um técnico errou um quantitativo de piso. Sobrou um monte de piso. Já aconteceu da cliente ligar o capeta para mim. Não sei o que eu... E nesse dia eu estava no Viva Voz com 2 funcionários, lá na minha sala. A cliente ligou e o capeta falou um monte de merda, eu fiquei quietinho. Falei assim, fulano, você tem razão. A gente acabou de conferir aqui, a gente estava conversando sobre isso na reunião, a gente acabou de conferir aqui e eu errei aqui no quantitativo, a culpa foi minha. Mas eu já estou fazendo contato com o Elimacol e eles falaram que vão dar um suporte. Se eles não der, a gente resolve. E a gente vai arcar, o que tiver que arcar, pode ficar se preocupado. Ai, sério? Não, então tá bom. Fica tranquilo, cara. Olha só. Fica tranquilo, a gente vai resolver. Quando desligou a ligação, falou assim, por que você falou que você que errou? É isso aí. Aí eu falei assim, entende uma coisa. Quando eu erro, quando você erra, a Five erra. É isso aí. O cliente não quer saber quem é. é. Isso aí. Ele não quer a conversinha, ele quer a solução daquela situação. Ele contratou a gente para entregar o isso melhor. E aí, isso se enraizou dentro do escritório. Então, por exemplo, lá no escritório a gente não tem picuinha de funcionário, a gente não tem conversinha fiada, a gente brinca muito um com o outro com um nível de respeito, tem as brincadeiras, tem as zoações, aquela coisa toda. Só que assim, acaba que é um ambiente muito saudável, gostoso. Né? Eu amo ir trabalhar lá, pô. Eu amo trabalhar. Eu acordo todo dia. Eu tô gostando tanto que me dá uma vaga. Arruma Bom, um emprego. inclusive, a gente vai abrir 2 vagas de contratação, 2 já estão abertas, a gente vai abrir mais esse ano. É? Pode ir. Cadeira tem um monte lá. É, então tá. Quanto você tem... Pode falar quanto vai me pagar? Agora ou só lá? Você quer receber quanto? Eu quero cargo de dono. Bora! É o que mais trabalha. É o que mais trabalha, né? Ó, por exemplo, eu comecei meu dia hoje 4 da manhã e minha agenda vai acabar, sei lá, às 10 horas, 10 e pouco. Chegar em casa, vou arrumar mala para ir para São Paulo. Tem que aguentar o tranco, entendeu? Não quero mais o cargo de dono, não. E foi nessa batida. Você vê que a gente quase desencaixou hoje. Quase desencaixou, mas graças a Deus. Juliano me liga, a gente fala assim, me manda um áudio e fala, Jamile, você me ligou, né, Gil? Jamile, eu tô com um cliente que tá vindo para poder fechar um negócio, e é um negócio grande, e o nosso horário tava marcado para 19, e ele vai chegar aqui 19, como é que eu faço? Aí, graças a Deus, o Arthur, que é maravilhoso, lá da Gurili Sushi de novo, que a gente vai falar dele, né? Arthur tá em 2 podcasts, gente, não é possível. Pronto. E ele aceitou, né? Vinha antes. E aí, pra gente conseguir atender o Juliano. Mas eu te esperaria aqui, amigo, até meia-noite, pra poder a gente não perder esse podcast lindo, maravilhoso que tá sendo hoje. Eu não sei nem, Gil, eu não sei nem o que te perguntar, que eu tô gostando tanto de você falar, que eu vou deixar você falar sozinho. Então tá aqui. bom, então. Eu vou ter que perguntar? Eu não quero perguntar mais, não. Eu quero deixar só você falar. Só falar, né? Gil, deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje... Já? Caramba, velho. A gente não falou nem a metade que tem que falar ainda. Nem a metade tem que falar. Vai ser podcast de... Vai ter que ter 2. Bora, faz uma hora. Toca direto, depois corta, faz 2. Faz. Deixa eu te falar uma coisa. Hoje a Five tem quantos funcionários? Maravilha. Vamos lá. Hoje a Five está no melhor momento. De todos que eu já vi na vida, assim. A gente tá... Hoje nós temos em 16 pessoas, né? A gente montou uma proposta de empresa hoje que não fica tudo centralizado em mim. Então, a gente tem como se fosse um escritório de arquitetura, que tem vários arquitetos trabalhando ali, tem um escritório de engenharia com vários engenheiros e tem uma construtora. Então, o cliente que chega hoje lá no escritório... Ele é direcionado? Faz o projeto de arquitetura, faz o projeto de interior, faz estrutural, hidrossanitário e elétrico. A gente constrói a casa dele, faz os móveis planejados, os móveis soltos e ele muda com o ar-condicionado ligado. Caramba... A ideia é o quê? É pegar um cliente que não quer ter dor de cabeça, de fato, e a gente entregar a melhor solução. Para você ter ideia, Jamile, no final de obra, eu vou na obra, eu falo com os meninos assim, falo, gente, se o cliente achar uma marca de tinta ou um rejunte mal aplicado, nós vamos brigar. A gente tem um perfil de buscar entregar o melhor, do cliente chegar e não dar conta de encontrar problema. Uma coisa em outra ele vai encontrar, mas tipo assim, em excesso, isso não existe. Entendeu? A gente prefere tardar a entrega, por mais que os nossos prazos contratuais hoje a gente já coloca com bastante folga. A última obra que a gente entregou mesmo, era para entregar em março agora, a gente entregou ano passado em outubro. Né? Mas assim, tudo vem com muito planejamento.
Mas isso só é possível, Jamile, porque a gente desenhou um formato de empresa descentralizada, onde a gente criou uma cadeia de aprendizado, digamos assim. Eu ensino o William, que é um coordenador, o William ensina o arquiteto ensina o estagiário. Se o estagiário me fazer uma pergunta que fulano não respondeu, eu falo assim, por que você não está ajudando ele? Que legal, hein? Me fala uma coisa aqui, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou no início que você tinha 1,27 na conta da empresa, tinha zerado e tinha 0 na sua conta e nada na geladeira, e você tinha recebido uma... Olha como é que eu sou boa de memória. Você tinha recebido uma proposta. Hoje, eu quero saber... Quanto tem na conta? Não. Até porque eu nem sei te falar a verdade. Ai, que delícia, gente. Esse é o meu grau de riqueza que eu quero chegar um dia. Não, mas olha só. Você quer o número da minha conta, meu Pix? Pega aí. Larissa. Larissa, anota aí, faz por favor. Faz o Pix pra ela. Eu quero te perguntar. Eu vou te falar por que eu não sei. Deixa eu te perguntar. Hoje, qual foi a sua experiência de casa? Por exemplo, chegou um cliente lá no seu escritório e pediu uma casa de tantos milhões. E olha só, você... anos atrás, tinha 1,27 na sua conta e o cliente sentou na sua frente hoje e te pede uma casa no valor de quanto? E você fala assim, porcaria, onde eu estava e aonde eu cheguei? Qual o valor de uma casa mais cara que você já fez, que a Five já fez? A gente construiu uma casa de 5 milhões e 300. Pô, bicho, você não tinha 1,27 na conta? Você tinha 1,27 na conta, velho. E você constrói uma casa... E não é louco isso? Não é louco isso? Você não ficou doido, não, quando esse cara falou isso pra você? O que você sente quando a pessoa... Não, eu tô te perguntando o seu sentimento disso mesmo. Você entende? Cara, assim, eu sou uma pessoa... Como que eu cheguei até aqui? Assim, eu acabo... Por eu ser um pouco acelerado, eu não fico pensando muito nessa linha aí. Eu paro pra observar isso em gaps de 8 meses, de 10 meses, às vezes de 1 ano e meio. De parar... E eu tenho as anotações que eu vou fazendo no meu bloco de notas, assim, cara, tudo isso que a gente mapeou no passado a gente fez. Então, assim, a gente traça a meta e vai para cima. Então, por que eu brinquei que, assim, eu nem sei quanto tem na conta? Porque é isso que eu a gente tem a Larissa lá no escritório, que ela é o nosso financeiro. Ela paga todas as contas. A regra lá no escritório é o quê? Paga tudo que tiver que pagar. Só não paga se não tiver dinheiro. É isso aí. Na data, tudo certinho com o fornecedor e tudo mais. Então, no momento que eu paro de me preocupar com o financeiro, eu estou me preocupando com o relacionamento com o cliente. É isso aí. Porque eu tenho confiança que ela está fazendo aquilo da forma correta. Então, todo início de mês, ela faz a apresentação de quanto faturou, de quanto saiu, de quantos centavos saiu por cada categoria no escritório. Então, depois que a gente teve aquele monte de problema, isso aqui a gente trata assim, ó. Coração da empresa. Né? Então, assim... A gente é parecido, a gente dá umas pausas, a gente tem uns negócios legais, a gente tem. Eu só não sei surfar. Mas aprender é um pulo. Não sei nadar, acabei de falar com o Arthur, então surfar e desistir. A gente hoje, cara, tem um time mais incrível e completo que eu conheço. Hein? Juro pra você. Eu converso com vários empreendedores de vários ramos. Ele fala, eu tenho um problema com isso, tenho um problema com aquilo. Cara, a gente sentou um dia para fazer um papo com um contador. Ele falou, como é que são os problemas da sua equipe? Aí virou eu e meu sócio. Cri. Aí falou assim... Fala aí, velho. Ele falou, rapaz, não tô lembrando não, cara. Porque assim, a gente entrou com... A equipe tá tão afiada. Por que isso também foi acontecendo? Houveram diversos momentos de, por exemplo, eu estar em Pedro Canário com minha equipe. Visitando a obra, eu ligar para um cliente e falar assim, ei, fulano, como é que você tá aí? Tô aqui em Pedro Canário, quero te visitar. Ele vem aqui tomar um café. Daí na obra, ele tá sentado, capaz, tem fulano que quer fazer o projeto com você, agora que eu lembrei. Tem fulano que quer fazer o projeto com você. Então, eles viram... Por exemplo, que cada um no seu local dentro da empresa, aquilo traz muito mais resultado do que eu querer ficar fazendo tudo, do que um outro querer ficar fazendo tudo. Então, esse resultado, quando eu consigo trazer mais clientes, eles têm mais projetos, que têm mais resultado financeiro, que impacta no pessoal. Então, a gente acaba, por exemplo, a gente tem algumas reuniões que a gente faz lá no escritório que a gente não fala de escritório, para você ter ideia. Fala do escritório, só que a gente fala sobre algumas questões pessoais. Por exemplo, esses dias mesmo eu estava comentando com eles que eu estava lendo um livro e no livro falava sobre diligência. Né? E diligência é o quê? É você fazer aquilo mais e da forma correta para você ter o melhor resultado. Isso são coisas que eu ensino para o meu filho de 8 anos, cara. Meu filho de 8 anos está jogando futebol e surfando. Pai, sábado, 6 horas da manhã, eu e ele vai fazer treino funcional na praia. Ele acorda e falei, pai, vamos fazer o treino? Porque é diligência. Cara, eu comecei a pensar nisso no dia que eu vi, eu acho que foi a reportagem de LeBron James.
O LeBron James é um astro do basquete. Ele falando que ele deu entrevista, ele entrou num clube, não lembro qual que era, e o treino começava às 6 horas da manhã. Ele falou assim, eu vou chegar às 4 da manhã, vou treinar mais que todo mundo, e aí eu vou ser melhor que todos. Quando ele chegou às 4 da manhã, tinham 2 caras exaustos que estavam treinando desde as 2. Ou seja, quanto mais você treinar, investir, se capacitar em relacionamento, em uma série de coisas, melhor você vai ficar. É verdade. Então, assim, isso tudo a gente começou a trazer também para dentro do escritório, para ter essa clareza para eles, né? E falar de Deus, de espiritualidade, de diligência, de determinação. Porque o que faz uma empresa como a nossa crescer? Por exemplo, a gente está no nosso melhor ano. O nosso faturamento desse ano está melhor do que todos os outros. Isso é porque diligência, determinação e Deus. Entendeu? Relacionamento e uma série de outras coisas. Então, assim, isso acaba sendo muito gostoso ali no processo, porque quando a gente para olhar qual que é o meu sentimento de agora, o sentimento é de que a gente está no caminho certo, de que a gente está indo em direção a realizar o sonho que hoje uma casa é o sonho da maior parte das pessoas, né? De alguns não, mas de outros sim. Pô, tem um amigo meu que ele virou mochileiro, viaja a vida toda e feliz da vida. Vive feliz da vida. Mas 90% quer uma casa. Exatamente. 90% quer uma casa. E a gente realiza isso com muita destreza, com muita cautela, a gente gosta de entender, de ouvir. Né? Eu conversei essa semana com um amigo meu, ele falou assim, Juliano, estou ensinando umas técnicas de venda. Eu falei, então qual que é a principal técnica de venda, a mais importante? O que ele falou? Enfim, falou um monte de coisa lá. Eu falei assim, esse cara está enganado. A técnica principal de venda é você saber ouvir. Você ouve, você entende, depois você direciona o seu produto da forma adequada. Juliano, como é o critério de contratação da Five? Como que a Five hoje contrata o seu arquiteto, o seu engenheiro? O que você tem que ter para você ser para você fazer parte da família Five? Você está querendo uma vaga lá, né? Total. Renata, é bom? É porque eu tenho Renata aqui para dizer se é verdade ou é mentira. Para provar se essas coisas que você está falando aí é verdade ou não. Renata, sim ou não? Sim, gente. Renata tá falando que sim. Tá falando que sim, né? Tá falando que sim. Tá aqui na frente mas do também... chefe. A gente entende. Também ela nem trabalha, não, né? A gente já sabe. Mas, qual é o critério realmente que a Five usa Perfeito. Hoje para contratação? Maravilha. Primeiro, eu pesquiso a vida da pessoa toda. Certo? Eu quero saber se ela é uma pessoa de uma boa família, eu quero saber se ela tem uma boa índole, se ela é uma pessoa boa, se ela é gentil, se ela é amável. E como que é o coração dessa pessoa? A parte técnica a gente ensina. Certo? Caramba, Juliano. Se ela vier com atributos técnicos já resolvendo, é um bônus. Entendeu? Porque já entrou várias pessoas no escritório que com 3 meses a pessoa sai. E a gente não quer pessoas que saiam. A gente quer pessoas que fiquem com a gente, que cresçam profissionalmente e pessoalmente. Então, tudo que eu mais olho na entrevista, eu deixo para o William olhar as atribuições técnicas. Qual o programa que sabe, essas coisas eu nem olho. Eu vou, o que a pessoa é, quem é, não sei o que. Eu começo a fazer perguntas sobre família, sobre um monte de coisas. As pessoas, cara, você tá fazendo um monte de perguntas chatas para mim. E são as mais importantes. São as mais importantes. Porque são as pessoas que... Cara, essas pessoas convivem comigo mais do que minha esposa, pô. Você tá entendendo? Então, assim, eu quero um ambiente gostoso lá no escritório. Eu quero um ambiente que elas vão trabalhar feliz, que elas brinquem, mas que tenham clareza no seu momento de produtividade. Né? Porque a gente não é tão rígido, mas é porque isso já foi tão instaurado dentro do escritório que isso se encaixou perfeitamente lá. Tem um momento de brincadeira, tem um momento de produtividade. Então, assim, o que a gente busca hoje na pessoa é isso. Né? E se vier com atributo é melhor. É melhor ainda, né, Juliano? Melhor ainda. E você vai fazer o que em São Paulo daqui a pouco? Cara, em São Paulo, essa semana tem a Expo Revestir, né? É a feira de lançamento, é a maior feira da América Latina de revestimento, louças, metais. A gente vai lá, de fato, para poder pegar os lançamentos e tendências e trazer para cá. Assim, a feira ela é um espelho vai muito... Vai você sozinho? Vai você, Renata? Cara, vai você quem? Vai... Eu e o William, lá do escritório, né? O William hoje é um dos coordenadores, ele é meu braço direito no setor da arquitetura. Então, a gente vai, de fato, para fazer essa pesquisa, para poder trazer coisa nova para os nossos clientes. Que legal. Você, no início, você falou que vocês estavam fazendo obra em Portugal. A gente fez projeto. Projeto em Portugal. Como é que é isso, o maravilhoso?
Não, fala pra mim, como é que é isso? Porque você tem que ter gente lá, você tem que ter estrutura. Essa logística aí é meio malucona. O quesito projeto, ele se torna mais fácil. Por exemplo, esse cliente, ele me conhecia porque ele já morou em Guriri. Então, ele fez contato comigo. Ele queria abrir uma empresa de sushi e tudo mais. Né? E assim, um baita condomínio da Marina. Pra você ter ideia, Richarlison tem casa lá, assim, tem golfe dentro do condomínio, negócio incrível. Eu falo essa dificuldade porque você não tá lá, você não tá vendo, você entendeu? Essa dificuldade. O que acontece hoje? Hoje com o Google Maps, você tem acesso a tudo, uma medição que é feita em loco com o levantamento planimétrico, mas uma reunião online a gente consegue fazer todo o trabalho. Que legal. Né? E a parte eu de aprovação, sou muito desatualizada, gente. Eu sou da era das cavernas. E assim, a parte de aprovação, geralmente a gente contrata um arquiteto local para ele assinar e fazer a gente manda o projeto pronto, ele assina e faz a regularização lá na prefeitura. Tem que ter um português, né? Exatamente. Tem que ter, não tem jeito não. E, dependendo de cada região, né, a gente contrata uma pessoa diferente. E vocês fizeram já em Portugal, mas aonde? Fora do país, só Portugal. Mas assim, no estado... Mas daqui a pouco, meu querido. Com certeza. No Brasil, a gente tem na Bahia, já fizemos em Rondônia, sul do país, Brasília, Espírito Santo, assim... Tem em todos os lugares. No Acre, a gente já fez projeto também. No dia que chegou o cliente lá, eu nem lembrava que o Acre existia. Meu Deus do céu. Nem lembrava. Né? Mas assim, a gente hoje está num processo de expansão. A gente fez algumas contratações a nível de marketing de expansão mesmo. A gente está começando esse trabalho e a gente está desenhando os nossos processos internos. A gente está mapeando e desenhando para que a gente possa crescer de forma organizada. A gente não quer crescer de forma bagunçada. Eu sei que tem que crescer e organizar. Só que se a gente puder fazer os dois ao mesmo tempo, é melhor ainda. A sua clientela, você pode dizer que é só classe A? Cara, assim, não necessariamente. Tá? A gente atende vários perfis de clientes, até mesmo porque a gente tem vários arquitetos no escritório. Então, assim, criou-se isso perante a nossa empresa realmente por uma questão estratégica de marketing que foi criada. Né? Mas a gente atende diversos outros projetos, diversas residências. A gente tem 6 arquitetos hoje no escritório. A gente, por exemplo, no início do escritório a gente tinha vários estagiários. Era eu e meu sócio. Só que estava muito retrabalho, muito problema, muita coisa. Então a gente começou a ter arquitetos, a ter engenheiros que essa turma também atende os nossos clientes. Tira dúvida, assessora. Então acaba que não fica... A Five em si não é mais Juliano. A gente tem uma série de profissionais que são incríveis, né? Cara, tem muitos profissionais lá dentro do escritório que dão um baile em vários arquitetos aqui da cidade. Mas assim, um baile mesmo. E estão lá porque gostam de estar lá, por conta de algum propósito específico. Aprendem muito e ao mesmo tempo contribuem ali para a empresa. Então assim, a gente realmente dá liberdade para eles. O escritório funciona como? Com relação à liberdade. Você pode trazer ideia, você pode trazer um processo novo, você pode trazer o que você quiser, desde que a sua ideia seja melhor que a minha. Se não for, faz do meu jeito. Mas se for, sou totalmente aberto à ideia, cara, vamos fazer desse jeito? Pô, gostei. Bom, faz. Que legal. Gil, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual foi a experiência mais legal, assim, de entrega de uma casa? Conta pra mim. Arrepiei as costas aqui agora, eu acredito, eu também. Nossa, cara, já tive algumas. Você lembra, Renata, de Pedro Canário? Conta. Nossa, ele foi sem forte, chorar, cara. você tá muito emocionado. Essas experiências são fortes, cara. Eu tô emocionado mesmo. Tá emocionado. Cara, a cliente... Eu visitei ela no finalzinho de obra, eu não tinha colocado móveis ainda. Essa mulher me abraçou, chorou. Cara, obrigado por você estar na minha vida. Você e sua equipe foram fundamentais pro meu sonho. Eu sequer imaginava que eu tinha capacidade de ter uma casa dessa. E eu entro aqui até hoje, eu não dou conta de acreditar que essa casa é minha. Que legal. Rapaz, eu acabei de ficar chorando com ela, rapaz. A Renata olhando pra minha cara. Chorando. Tentei segurar. Então, assim, eu acho que o nosso propósito maior é isso. Tem uma frase que eu falo com os clientes, é o seguinte: o nosso projeto começa naquele ato do contrato e o nosso projeto só termina quando a gente toma um café junto na obra. É isso aí. O nosso modelo de projeto não é pegar e entregar o projeto para você e vai lá. Então, a gente busca dar uma assessoria completa para o cliente do início ao fim. Né? Então, nesse meio tempo,
Eu falo o seguinte, a minha meta empresarial é fazer com que os meus clientes virem meus amigos. Assim, para mim, esse é o ápice. Cara, tenho vários clientes. E, cara, tô pro São Mateus, vamos tomar um café? Passa aqui em casa. Legal. E eu tiro tempo para ir lá tomar café, conversa fiada. Juliano, a primeira vez que eu te vi lá no restaurante, que eu te via na rua, né? E aí eu te liguei para te convidar para vir aqui. E aí eu vi você lá sentado com o Rock, mas seu irmão, aquele menino humilde, tranquilo, de boa ali, comendo, conversando, batendo papo com o tio. Eu te achei tão sensacional, tão sensacional, que eu até confundi seu nome, eu chamei de Adriano. Adriano é meu irmão. Aí, não, eu chamei você de outro nome, Gustavo, você não é Gustavo, eu acho. Gustavo Guilherme. Aí lá rapidinho ele falou, não, é Juliano. Eu falei, meu Deus do céu. Mas Juliano, eu também, recebo qualquer coisa, Janaína, Jaqueline, o que o universo tá me dando, eu tô recebendo. E eu te achei tão sensacional, tão maravilhoso, obrigado, né? obrigado. Tão leve, que eu acho que você só recebe aquilo que você tá dando realmente pro universo, para as pessoas, para sua família. Eu acredito. Pro que... a partir do momento que a gente se dispõe a ser bom, e não é ser bom por obrigação, né? Eu tenho que ser bom porque eu preciso do céu. Não, né? Eu tenho que ser bom porque senão, se eu não for bom, eu não vou para o céu. Ou se eu for mal, eu vou para o inferno. Não! Quando você se dispõe a ser bom, por ser bom mesmo, por gostar, por ter caridade, porque quer, por ajudar. Eu tenho amigos, Juliano, que só eu que arrumo emprego para essas pessoas. Já me perdi meu emprego, liga pra mim, aí eu vou lá e arrumo emprego para essas pessoas. E empregos bons e abençoados. Então, sim, assim, eu, graças a Deus, eu gosto de servir as pessoas. Sim. As pessoas me chamam de exagerada, sabe? Mas eu não consigo comprar uma caixinha desse tamanho de chocolate para dar para a pessoa que eu gosto e que eu tenho uma consideração. Eu compro uma caixa desse tamanho que eu gosto, que eu tenho uma consideração. Sim. Então, assim, eu sou realmente exagerada na minha bondade, no meu amor, na energia boa que eu posso jogar para as pessoas que gostam, que eu gosto. Sim. E eu vejo isso em você. Que bênção, entende? Cara, que legal. Você realmente é maravilhoso, sensacional. Amém. Deus, ele só tá te dando realmente, meu amigo, Amém. o que você merece. E assim, isso acontece muito porque quando você se posiciona, as coisas fluem. Igual, por exemplo, ambiente. O ambiente molda, sabia? O ambiente que você tá, ele molda. Então, assim, você tem que moldar o seu ambiente e você precisa se preparar. Eu tive assim, um insight com relação a isso há uns 2 finais de semana passado com meu filho, olha só. E eu pensando sobre preparação, falei assim, cara, quando que Deus decide mandar as coisas pra gente? E aí, meu filho começou a entrar sozinho com a prancha de surf, remando, furando onda, eu falei assim, vai se lascar, cara. E aí eu falei, vai. Mas até 4 meses atrás eu não deixava ele ir. E eu, na hora, falei assim, cara, Deus só manda as coisas pra gente quando a gente se prepara. Quando a gente se posiciona e se prepara para receber a bênção. Se você não preparar o ambiente para receber a bênção, você não vai receber. É verdade. Então, assim, eu tenho isso na minha cabeça e, de alguma forma, a gente vai preparando o ambiente e aí você cria um relacionamento. Você consegue conectar isso quando você vai receber uma visita? O que você faz quando você vai receber uma visita? Você arruma a casa. Arruma a casa. Não é isso? Justamente. Então, quando às vezes você não recebe a bênção porque a casa está toda bagunçada. Justo. Está tudo bagunçado, está tudo desarrumado. Mesma coisa. Você não vai receber a visita, então você não está preparado para aquilo. Então, Exatamente. como é que você vai... Então, levante de manhã cedo, arrume sua cama. Eu não consigo sair de casa, Juliano, sem dobrar minha coberta e deixar ali meu travesseirinho, minha cobertinha toda arrumadinha. Você bota aquela... Eu gosto muito daquela cama muito arrumada, com muito travesseiro, eu acho... Mas se eu tiver com muita pressa, é dobradinha, arrumadinha, porque eu não consigo chegar em casa à noite e tá aquele negócio bagunçado. Sim. Sabe? Isso é realmente a casa arrumada, se preparar realmente para a bênção, né? Deus manda, tá? Manda, graças a Deus. Juliana, eu tinha 1 milhão de perguntas para fazer para você. Nós vamos ter que fazer o 2. Nós vamos ter que fazer o 2. Já tem quanto tempo? 2 horas? 55. Vai dar 1 hora de programa aqui. E eu quero saber só mais uma coisa sua. Vamos só dar uma desemboladinha aqui rapidinho. Você hoje, Juliano, é realizado como pessoa, como profissional, como ser humano? Muito. Como marido, como pai, como empresário, como pessoa. Eu sou uma pessoa muito realizada.
Por isso que eu falo que eu sou maravilhoso. Maravilhoso. Né? Eu conversei tem umas 3 semanas com um amigo, e ele falou assim, cara, não sei como é que você aguenta esse batidão seu. Eu falei, que batidão? Ele, como hoje. Eu acordei 4 da manhã. Cara, eu devo ter feito hoje umas 8, 9 reuniões. Entre cliente, atendimento, e resolve coisas, cria. E agora podcast 10 horas da noite. Aí ele falou assim, você não fica cansado, estressado não, cara, com essa correria sua? Eu falei, eu cansado? Foi tudo que eu pedi a Deus, pô. Vou ficar reclamando? Tudo que eu pedi a Deus foi agenda cheia, muitos clientes, muito projeto, uma equipe fantástica, uma família incrível. Amigos, claro pessoas maravilhosas. Amigos, pessoas. Do seu lado. Então, assim, a minha vida é incrível. Por isso que eu tenho uma vida maravilhosa. Eu sou realizado. Você tem um projeto novo que vocês estão com parceria ou vão trazer esse projeto para a prefeitura? Eu vi um negócio assim. Eu gosto de informação, eu gosto de saber das coisas. Né? Assim, conta a novidade. Pra gente encerrar, gente, já vai dar 1 hora de programa. Nós vamos ter que fazer o Juliano 2. Aqui tem Major 2, tem Caris tem 2, tem tudo 2, porque não dá tempo. Então bora. Vamos. Cara, a gente está participando de alguns projetos, tá? E esse projeto que a gente está participando vai ser o projeto mais impactante que o Guriri já viu nos últimos 50 anos, pelo menos. Poxa, me coloca nisso aí. Bom, vambora. O que acontece? Mid, coloca nós nisso, né? A gente montou um grupo. A gente montou um grupo, né, Centro Inovar, e nesse grupo tem alguns empresários, tem algumas pessoas que contribuem espiritualmente e também nos negócios. Então a gente foi juntando ideias e projetos. Então a gente levou esse projeto para Marcos. Foi até aquela publicação, imagino que você viu. E qual que é a proposta desse projeto? A gente Marcos já aprovou, inclusive. Agora a gente está fazendo levantamento planimétrico e eu vou começar a desenvolver a parte criativa do projeto. O centro de Guriri, da farmácia indiana até aquela avenida. Não fecha a avenida, só que a gente está criando um corredor gastronômico estilo Arraial e Trancoso. Então a gente vai tirar aquele monte de trailer feio do meio, vai resolver o problema do alagamento. Como que resolve o problema do alagamento? A gente vai nivelar, claro, não passar das calçadas. A gente vai criar um pulmão de drenagem com uma galeria para captar aproximadamente 6 milhões de litros de água. No que começa a encher, a gente bombeia. E por cima daquilo ali, com piso drenante e tudo mais, a gente vai fazer pergolado, paisagismo, um local gostoso para o turista falar assim, cara, que lugar maravilhoso. É o que o Guriri precisa, né? Guriri precisa. Guriri já tem tudo que o turista quer. E com isso aí, é maravilhoso. Então, assim, eu falo que vai ser um projeto impactante porque, como eu estou desenvolvendo as ideias junto, né, desse grupo, as ideias realmente estão incríveis. Eu já mostrei para alguns empresários potenciais e eles falaram assim, Gil, se isso for consolidar, você me fala que eu vou comprar uns 5 lotes em Guriri. Só de eu passar a ideia como validação para você ter ideia. Então, assim, é um projeto que a gente já está desenvolvendo. E você acha que um projeto desse demora... De obra? 1 ano. Não passa disso. Louco? Não passa disso. Marcos sentou com a gente e falou, por que ninguém teve essa ideia antes? Eu falei assim, porque a gente não tinha vindo aqui antes. Aí ele parou. Então, assim... É um projeto que vai mudar. Você acha que o Marcos está receptivo a novas ideias? Muito. Essa gestão realmente vai mudar São Mateus? Eu estive lá algumas vezes com o Marcos. Eu estive com o Marcos também no ano passado. Né? Por exemplo, além do projeto gastronômico, eu vou responder a sua pergunta. Além do projeto gastronômico, a gente está fazendo o projeto do Portal de Guriri. Eu estou fazendo o projeto do estádio de Guriri, do estádio aqui de São Mateus e alguns outros projetos. Então, assim, o que eu vejo com relação à prefeitura? Eu estive lá algumas vezes, reunindo, tendo essas tratativas, e eu percebo que, imagina uma empresa cheia de problema, cheia de dívidas, cheia de confusão, e entra um gestor nessa empresa. O que ele faz? Apaga incêndio o tempo todo. Isso aí. Só cara, todas as vezes que eu estive lá, gente, assina contrato, resolve. Eu falei com eles. A gente estava em 6 secretários, o procurador e Marcos na reunião. Eu falei assim, gente, vocês precisam de uma equipe que pare para pensar no estratégico para vocês. Vocês estão tão apagando incêndio que vocês não dão conta de pensar em coisas boas. Não, eu penso assim, não está conseguindo chegar em Marcos, talvez, a coisa boa. Só está chegando neles o problema. Solução. Aí o escudo
tem que pegar o problema e deixar para ele vir. Tanto que ele virou pra gente, né, até pro Bismarck ali, essa semana, falou assim, gente, desenvolve o projeto, traz a solução, porque aqui tá tão abafado que eu não dou conta de sentar com vocês e fazer. Eu quero isso, 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 a ideia que vocês trouxeram é fantástica, ajusta isso e vão fazer. Então, assim, é muito incêndio, muito problema para pouca gente querendo ajudar. Você vai no Instagram, todos esses da cidade, é só gente reclamando. Mas não tem ninguém indo lá e falando assim, cara, o que você acha dessa ideia? O que você acha de a gente fazer isso? Então, assim, eu acho de fato que o Marcos, ele está querendo fazer muito. Mas é uma confusão aquela prefeitura. Como todas, eu imagino. Principalmente quando você entra, você não entende como é que funciona a política. E eu cheguei lá, eu sentado com eles, eu fiquei doido. Eu falei, não aguento isso aqui não. Mas eu acho que a linha do Marcos, que primeiro é cristã, né? O Marcos ele é um cara, ele é realmente um homem que tem Deus, né? Sim. E ele está aberto realmente a ouvir. Quando você vê ele nessas reuniões, nesses projetos, né? Ele fazendo realmente essas visitas, eu consigo ver nele a vontade realmente de fazer. Foi a pergunta que eu fiz para ele. O que você deseja para São Mateus? Sim. Então, assim, eu vejo o desejo realmente de crescer, de melhorar. Sim. Então, assim... Ele realmente é uma esperança que a gente precisa ter. Assim, que a gente estava precisando. Eu acho que o principal ele está focando. Ele está trazendo empresa, ele está organizando infraestrutura. Só desses projetos que a gente está participando, cara, já vai ser um avanço muito grande para São Mateus. Sensacional. Mas isso depende de alguns entraves políticos, de fato. Então, assim, eu acho que São Mateus ele vai crescer. Eu converso com alguns empresários. Cara, pra você ter ideia, eu estava em São Paulo, numa mesa de investidores, conversando, e aí, se apresentando, eu falei, cara, eu sou lá de São Mateus, eu moro lá em Guriri, lá no interiorzinho do Espírito Santo. Virou um senhor e falou assim, garoto, Guriri é a bola da vez. Aí eu falei, é mesmo? Depois fui no cara entender. Ele falou, eu conheço aquela região e tudo mais, tá parado há muito tempo, mas na hora que der um tapa para cima, aquilo vai estourar. Porque no momento que você cria polos turísticos, a praia é boa, a praia é limpa, certo? Macrodrenagem vai demorar um tempo para solucionar de fato, mas já está acontecendo. Então é questão de organização, direcionamento e fazer. Então, eu vou ser sincero para você. Arraial, para mim, é aquela rua bonita. Praia, prefiro a nossa. Mucugê. Trancoso. Praia, prefiro a nossa também. Trancoso. Você já rodou fora de Trancoso, fora do quadrado? Não. Parece uma favela, pô. Só tem quadrado. Eu fui lá atender um cliente e olhei e falei assim, você quer Trancoso? Você vê as fotos só do quadrado. Então, assim, criou-se essa fama. Então, a nossa estrutura... É muito melhor. É muito melhor. A gente só não tem, né, um apego turístico para vir, tirar foto, postar, que é o que traz crescimento. É porque, na verdade, o que é nosso, às vezes a gente não dá Exatamente. esse valor. Mas eu estou bem confiante, tá? Gil, que legal. A gente já tem 1 hora, a gente precisa ir embora, tá todo mundo com sono aqui, 10 horas. 4. Meu Deus do céu. Juliano, maravilhoso. Maravilhoso. Obrigado. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu não sei nem, assim, você realmente tinha que ser um dos meus primeiros convidados. Mentira, você tinha que ter vindo hoje. Eu também acho que tinha que ter vindo hoje. Porque hoje você está com outros projetos, a gente está com outra gestão. Justamente. Né? Você está com mais novidade, coisa legal para contar. E vai vir muita coisa mais nova aí, que a gente vai fazer o Juliano 2. Vamos fazer, né? Tá vindo, tá? O 5-2 e Renata 2, né, Renata? E a gente, todo mundo junto e misturado. Isso. E, amigo, obrigada. Eu que agradeço. Obrigada mesmo. Obrigado pelo convite. Tá? Gente, é o The Best Podcast, onde os melhores se encontram. Isso aí. Deixa eu falar dos nossos patrocinadores rapidinho. Agora, fica à vontade. Nós temos Evolve, né, do Clayton, Casa Melhor. Nós temos BS Stories, que é quem nos veste. Nós temos Softmania. Softmania, fala da Softmania. O melhor sorvete. Que sorvete maravilhoso, cara. Adoro. Eu nunca comi um sorvete tão gostoso quanto o sorvete da Softmania. Você que mora em São Mateus, vai lá no Softmania, se deliciar naquele sorvete shopping, maravilhoso. Do Marcos e do Rodrigo. Isso aí. Nós temos Denner Filmes, nós temos Demelone lá no shopping, gente, acessórios maravilhosos. Nós temos Indoor, que é da Ana Clara e da
Suelen Quintão, é ortopedista e é a médica da dor. O que eu tenho encontrado de pessoas que sentem dores crônicas e não conhecem a dor, não sabem que pode realmente ter uma solução para o problema. Sim. Eu fico assim, chocada. Sim. Só essa semana as pessoas veem, né, no nosso programa e eu ainda faço as indicações porque as pessoas ficam, gente, eu não sei onde eu vou. E eu tenho essa dor e eu já fui em tal pessoa. Então, assim, em dor, gente, fica ali próximo à Justiça Federal, da doutora Ana Clara e da doutora Suelen Quintão. Maravilhoso. Gente, é isso. Muito obrigada. Obrigado. Sucesso. Pra nós. E vamos que nessa. Deus nos abençoe e continue nos abençoando. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Beijo.